meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então tá de boa. Bom, gente, o assunto do vídeo de hoje é bem sério. E eu já quero deixar claro pra vocês que tudo que eu tô falando aqui tem fundamentação histórica, tem fundamentação teórica, tem base de pesquisa. Inclusive, aqui na descrição vão estar os links que eu tirei, as informações pra poder fazer um vídeo melhor, né, com explicações melhores. E também indicações de músicas e de alguns vídeos para que vocês possam consolidar o que vocês vão ouvir aqui. E já quero pedir pra vocês deixarem um like de vocês. Quem não é inscrito no canal, se inscreva aqui também, porque esse assunto é muito importante, a gente precisa conversar sobre isso. Então hoje vai ser um bate-papo sobre esse assunto. Muitas vezes a gente ouve falar sobre desigualdade, sobre a busca pela igualdade, na verdade, sobre luta de classes, e é claro que esses assuntos são importantes pra gente debater. Só quando a gente entra no mérito do racismo, muita gente acha que o que a gente fala, às vezes, não é concretizado, acha que é mimimi e tudo mais, e não é bem assim que funciona. Apesar da população brasileira, 54% da nossa população ser composta por pessoas negras, apesar de sermos em número maior quantidade, né, só que são as pessoas que têm menos oportunidade de acesso a empregos, a uma vida boa. A gente sabe que a maior parte dessas pessoas estão nas periferias do nosso país e não têm as mesmas oportunidades e não estão nos papéis de prestígios que são vistos pela sociedade. Então, com isso, há um distanciamento e a gente precisa falar dessa sociedade que se consolidou racista. No nosso período da colonização do Brasil, a gente sabe que teve a escravidão e boa parte da mão de obra do nosso país foi feita por pessoas negras, né? E aí, nesse sentido, a gente vê que o corpo negro ele sempre foi tratado com inferioridade, sempre com uma raça menor que a raça branca. E aí, no nosso país, também teve uma tese do embranquecimento por um médico e antropólogo chamado João Batista Lacerda, que criou essa tese no intuito de que o Brasil se tornasse uma nova Paris. Nesse caso, alguns historiadores falam, né? Que queriam que o Brasil se tornasse uma nova Paris. Ou seja, queriam acabar com a população negra do nosso país, incentivando a miscigenação e fazendo com que as pessoas ficassem cada vez mais brancas. Então, que os descendentes daquelas pessoas ficassem cada vez mais claros para que a população negra não existisse. O que isso parte muito do coração, porque querer apagar a história de um povo que é tão importante no nosso país e pouco a gente sabe. A gente só sabe mais, a gente sabe que o racismo é errado, mas a gente só sabe mais quando a gente vai pesquisar sobre. Porque na escola a gente vê tipo um capítulo sobre a África e ficou nisso e ninguém volta mais sobre o assunto. Com isso, a gente nota as raízes escravocatas que pertencem, que continuam, né, no nosso país. Não só no Brasil, mas no mundo. O corpo negro ele nunca foi visto como algo belo. Ele sempre, em específico das mulheres, né, no período da nossa colonização e que a escravidão durou muito tempo, as mulheres pretas, elas sempre foram vistas como um corpo. E aí a gente entra no mérito da hipersexualização, tanto para homens como para mulheres. No caso, eu vou falar mais pelo recorte das mulheres, pelo lugar de fala. A desigualdade, ela sempre existiu. E o corpo negro, muitas vezes, das mulheres, no caso, elas eram feitas de objetos sexuais para aqueles homens que eram donos daquelas fazendas, né, que tinham um alto poder aquisitivo e eram brancos. Então, para satisfazer as vontades daquelas pessoas. E muitas vezes, essas mulheres, claro, na maior parte das vezes, há relatos disso também, que eram vítimas de estupro. Então, o corpo negro da mulher negra, na verdade, em específico, ele nunca foi visto como algo belo, apresentável. Ele sempre foi visto como algo que deveria satisfazer a vontade daquele senhor que, infelizmente, mudava em tudo aquilo. Então, ele nunca foi visto como algo que a sociedade aprecia. Sempre um corpo objetificado, hipersexualizado, entre outros detalhes que nunca foram motivos de beleza para a sociedade. Muitas vezes, as mulheres pretas elas são associadas à beleza. Há algum tempo atrás, eu acho que esse ano passado, mudaram isso, mas a gente via que a globeleza era uma mulher preta e praticamente seminua. Ou seja, as pessoas estavam associando aquele corpo, né, geralmente, né, no caso não estou generalizando, mas geralmente, é um corpo mais volumoso, com mais curvas, e aí esse formato do corpo que seria o corpo ideal, né, por um momento. Mas a gente sabe que o padrão que a sociedade espera não é bem assim. Então, muitas vezes, com essa história da globeleza, como as mulheres são vistas, né, eles criaram um estereótipo de que mulher tem que saber sambar, mulher tem que saber sambar. Se alguém chegar em você e falar assim, cara, sabe, não sei sambar, a pessoa olha pra você assim, como assim você não sabe sambar? É um estereótipo que é criado, né? Então, muitas vezes, por estar esse corpo seminu, eles criaram a ideia de que a mulher preta é só um corpo, entendeu? Os estereótipos são criados não só pela tese do embranquecimento, como também pelo histórico da hipersexualização do corpo negro, né? Então, tem uma pesquisa que fala sobre um cara chamado Goffman, que atribui características às mulheres, como a afabilidade e a delicadeza.
E ele fala que essas características não podem ser associadas às mulheres negras. O que é bem instigante, você fica assim, caraca, por que ele tá falando isso, né? Eu vou deixar esse artigo, inclusive, aqui pra vocês lerem. Então, as mulheres brancas, elas sempre foram vistas assim como algo delicado, algo belo, sempre desejável pela sociedade. Tanto é que o nosso padrão que a gente sabe de mulher ideal pra sociedade é uma mulher branca, alta, magra, que a gente sabe que boa parte da população não é desse jeito, né? Mas enfim. E aí ele atribui essas características somente para as pessoas brancas. Então as mulheres pretas, não só pelo que ele falou, mas a gente sabe que na realidade também é assim. Ou seja, na maior parte eles nos caracterizam assim como mulher guerreira, forte, valente, mas essas características de delicadeza, de afabilidade, essas coisas não podem ser associadas às mulheres pretas, somente pode ficar com as mulheres brancas. O que não fica só nessa tese, mas a gente sabe que na realidade é dessa forma, porque as pessoas são tratadas diferentes. O olhar que a sociedade olha para as pessoas, que é uma mulher preta e uma mulher branca, é totalmente diferente. Então, eles falam que a gente tem essas características de ser guerreira, que pode ser uma pessoa valente, mas a gente não pode, ao mesmo tempo, ser uma pessoa delicada, uma pessoa que chora, uma pessoa que tem momentos de fragilidade. É sempre associada à mulher forte. E aí também gera cria um estereótipo na maioria dos casos. Infelizmente, boa parte das mulheres negras, elas são mães solteiras, né? Infelizmente, se vocês derem um Google, vai estar tudo aqui também, pra vocês pesquisarem com mais calma. Fala pra gente que a maioria dessas mulheres brancas, as mulheres pretas, na verdade, elas são as matriarcas. Ou seja, a mulher que manda na casa, mas ela só pode ser isso. Ela só é uma pessoa forte por isso, por ter que lutar pelos filhos dela. Isso é admirável, com certeza. E boa parte dessas mulheres estão nos lugares mais afastados da sociedade, na periferia e tudo mais. Então, cria essa ideia de que a mulher preta ela só é forte, mas ela não pode ser associada à delicadeza. Então, isso não é, como eu falei, isso não é só uma tese, é uma coisa que acontece no dia a dia. Há um abismo entre o feminismo e o feminismo branco, e o feminismo negro. Por quê? Por mais que a gente lute pela mesma causa, nós queremos a igualdade, o feminismo e o feminismo negro são duas vertentes totalmente diferentes. Por quê? O feminismo, em tese, é para abrigar todas as mulheres, mas a gente sabe que na teoria não é isso. Se aquela mulher não faz parte daquele padrão, infelizmente ela vai ser tratada diferente. Então, as mulheres brancas, elas têm que lutar, claro, pelo machismo, por igualdade, mas as mulheres pretas, além de ter que lutar por essa igualdade, a gente tem que lutar pela nossa raça também, porque o tratamento é diferente. Então a gente tem que analisar de duas formas. Não dá pra mulher falar que é feminista que responde por todas as mulheres, sendo que ela tá caracterizada como padrão da sociedade e ela não olha a outra parte, que são as mulheres pretas, que vivem uma realidade totalmente diferente. Entende? Então por isso que há esse abismo. A gente precisa analisar com mais calma e debater sobre esses assuntos. Tem um episódio de uma série que eu já indiquei aqui no canal, mas quem não assistiu, por favor, assista. Quando eu assisti esse episódio, eu fiquei assim, meu Deus, me identifiquei. Então, não sei se a maioria das mulheres pretas que estão me assistindo, acho que vão se identificar. Tem um episódio que da série chama Cara Gente Branca. Tem uma mulher que ela é linda, maravilhosa, a Coco. É uma mulher negra maravilhosa. E aí ela vai pra uma festa, eles estão na universidade, né? Ela vai pra uma festa com mais duas amigas brancas. Chegam lá na festa, elas três são muito bonitas, né? E aí sentam as três. Aí os caras chegam primeiro numa mulher, que era a mulher branca, beleza. Aí ficam duas. Aí depois vem outro cara e chega na outra amiga dela que era branca e ela fica lá sozinha. Então ela passa a festa toda sozinha porque ninguém chegou nela. E não porque ela era feia, e nem isso deveria existir. Mas porque é uma situação que repete, porque eles sempre vão preferir, não sem generalizar, mas a maioria sim, sempre vai pro lado das mulheres brancas, porque elas são as bem vistas pela sociedade. Elas que são o padrão que qualquer pessoa queria ter ao lado. Então, a realidade de uma mulher preta é muito diferente. E a gente também entra no mérito das relações interraciais, que isso aí já pode ser assunto para o próximo vídeo, porque tem muito detalhe. Quando a gente coloca de um lado a mulher branca e a mulher preta. Quando a gente coloca um homem branco e uma mulher negra, como que isso é totalmente diferente, como a sociedade vê isso. Essa situação que acontece nessa série, provavelmente já deve ter acontecido com você, ou se você conhece alguma amiga aqui que é uma mulher preta, provavelmente ela já passou por essa situação. E isso gera um desconforto muito grande, porque a gente sabe que a gente não é bem vista pela sociedade. A sociedade espera coisas diferentes de nós, porque, como foi falado antes, ela espera que a gente seja uma mulher forte, guerreira, mas que a gente não pode ser uma mulher sensível, que não pode ser uma mulher frágil. Não pode, entendeu? Claro, você pode ser o que você quiser, mas não é o que a sociedade pensa da gente, entende?
Então, isso, quando a gente se coloca nessa situação de ser a última escolhida, ou muitas vezes nem ser a escolhida, isso vai criando uma insegurança que as pessoas ficam com medo de ter relação com outras pessoas, entende? Porque, principalmente se for uma relação interracial, como eu falei antes, né, que isso é para outro vídeo. Por quê? Porque a gente nunca vai saber, de fato, sentir segurança naquela pessoa, que principalmente se for um homem branco ou uma mulher branca, né, se eles vão nos assumir realmente pra sociedade. Quando a gente vê uma coisa besta, a gente fica assim, caraca, realmente aquela pessoa gosta de mim mesmo? A gente começa a duvidar, porque a gente sabe que assim, a gente não é bem vista pela sociedade, a gente não tá nos padrões. Então, se a gente tá do lado de uma mulher branca, com certeza as pessoas vão esperar mais coisas dela, com certeza as pessoas vão apoiar mais as coisas que ela fizer, entende? Então, essa insegurança, esse medo que gera na gente dessas futuras relações, dessas relações em específico, é muito ruim. Por isso que eu falo que a gente tem que falar sobre esses assuntos, porque às vezes a gente já se encontra nessa situação e não entende por quê. Então tudo isso ele é reflexo dessa sociedade escravocrata, de como o corpo negro é visto pela sociedade. Então tá tudo bem. Assim, não tá tudo bem, não tá, né, na verdade, que a gente devia tá todo mundo de boa. Só que essas situações acontecem com frequência, desde a infância, quando a gente tem o cabelo cacheado, a gente às vezes não é incentivado a gostar do nosso cabelo, graças a Deus hoje vejo que tem muitas mulheres que estão se empoderando e se a gente começa a mudar, nossa geração começa a mudar agora, no futuro a gente já vai ter um avanço, né? As pessoas precisam começar a nos olhar de outra forma, sabe? Entender que a gente, na verdade, assim, tem muitas pessoas que já escreveram sobre esses assuntos e a pessoa que não é uma pessoa negra procurar entender, entende? Que provavelmente no seu núcleo de amizade você deve ter algum amigo negro se você não for racista, né, no caso. Mas as pessoas precisam mais se colocar no lugar do outro, entender o valor, da importância dessa cultura, dessas pessoas no nosso país. Nosso país, como eu falei, 54% da população é de pessoas negras. Mas vocês têm noção do distanciamento que estão as coisas? Quantos médicos pretos você vê? Entende? Por quantos deles você já foi atendido? Quais são as profissões que as pessoas pretas estão ocupando? Isso não é uma coisa de se preocupar? Não é uma coisa da gente debater, da gente falar? Como eu falei, pouco se fala disso na escola. A gente tem que promover mais debates, porque no momento que a gente está na escola é um momento de construção, e as pessoas também começarem a compreender as diferenças que há. Há muita diferença entre um homem branco, um homem preto, uma mulher preta, uma mulher branca, como deu o exemplo do feminismo, que o feminismo negro é bem diferente, que as causas que a gente luta é bem diferente que as mulheres brancas, porque, como eu falei, são estereótipos que são criados sobre as mulheres pretas, e essas coisas refletem até hoje, e infelizmente vão continuar se refletindo. E a gente vai ter cada vez mais pessoas mais inseguras, mais se sentindo mal pela sua essência, porque ser quem são. Porque a sociedade sempre vai olhar a gente de outra forma. Entende? Então procurem pessoas que falem sobre esses assuntos, comecem a entender. E tem tanta coisa que a gente tem na nossa sociedade que vocês não fazem ideia. Tudo isso que foi reflexo do racismo, do reflexo da escravidão que teve no nosso país, e esses assuntos acontecem no mundo todo, né? Então a realidade é bem diferente. Uma mulher branca, a gente sabe que as mulheres realmente ganham menos que os homens, né? Mas uma mulher branca, ela ganha muito mais que um homem preto, e o homem preto ganha muito mais que uma mulher preta. Então a gente precisa começar a entender o outro e buscar, né, solucionar esses problemas. E a gente, se partir pelo menos de uma pessoa, os outros também podem começar a mudar. Mas isso aí vai da consciência de cada um. A informação a gente dá, basta você querer se você vai aceitar ou não. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido de alguma forma tudo isso que eu falei. Como eu falei ao longo do vídeo, todas as informações, leiam a descrição, por favor. Vai estar cheio de link bacana para vocês pesquisarem. Tem muitos outros livros e afins. Mas eu espero que de alguma forma vocês tenham entendido a mensagem e o quanto esse assunto é importante ser debatido. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação para receber, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!